Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O Vasco é nosso e aqui você fica bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso Vascão, nosso gigantesco da Gama. Beleza, rapaziada? Vou pedir para vocês deixar o like aí, se inscrever, porque hoje tem muita notícia. Hoje vamos falar do Hugo Moura, que foi apresentado, vamos estar falando aí que o Medel, vamos estar falando de Payet, vamos estar falando da CBF, essa paralisação, enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo aqui para você, beleza? Deixa o like, se inscreve, a vinheta rodou! Então, rapaziada, vamos começar aqui as nossas notícias, né? Vamos começar pelo assunto do momento aí que está acontecendo com o vascaíno Zé Colmeia. Galera, a gente ficou sabendo aí de algumas tratativas aí da diretoria administrativa, do associativo, né? Ficou meio mal aí, eu particularmente não gostei, ainda mais que eu procurei saber um pouco mais aí, via muita gente falando, né? Ao certo a gente vai saber só quando o Pedrinho falar, né? O lado do Pedrinho também, porém, galera, eu acho que o Vasco tem que se ajudar. Enquanto o vascaíno quer ajudar o Vasco, ele tem que ter total apoio para que isso saia, independente de política, independente de qualquer outra coisa. Zé Colmeia que falou, né, já deixou aberto há 4 vezes que pode vir a vereador esse ano para ajudar os interesses do Vasco, do próprio Vasco, né? Então, assim, é difícil, né, a gente comentar esse tipo de coisa, ainda mais se envolvendo com o presidente do clube, que é um ídolo, é um ícone do clube, né, mas eu acho que pegou bem mal aí essa parada do Zé Colmeia junto com a diretoria administrativa. E o que aconteceu? O Zé Colmeia, todo mundo sabe que ele fez uma grande campanha e estava realizando aí várias e várias reformas na sede náutica da Lagoa, né, onde o Vasco tem uma sede lá. E isso interferiu em muitas coisas, teto, a estrutura do Vasco, pintura, enfim, tudo isso e muitas coisas. Quem segue lá o Zé Colmeia nas redes sociais sabe o quanto que ele vem trabalhando para que isso acontecesse no Vasco. Isso, infelizmente, de alguma forma, por conta de política, né, literalmente acabou caindo aí nessa semana, né? O Zé Colmeia gravou um vídeo falando que não poderia mais estar à frente dessas reformas por conta da diretoria administrativa do associativo, que não permitiu mais. Ele respeitou a opinião deles, né, como eles são autoridades do clube hoje, ele preferiu não dar continuidade na marra. Obviamente eu também faria a mesma coisa, né, respeitando cada um o seu espaço. Só que eu acho que foi um desrespeito com o Zé Colmeia, né? Ainda a gente não sabe o lado do Pedrinho, mas por afastar um vascaíno que quer ajudar um Vasco, acho que é um pouco difícil de você entender, né? Mas infelizmente isso aconteceu e o Zé Colmeia está afastado de qualquer tipo de ação em relação ao Vasco. E quem saiu em defesa dele foi o Júlio Brandt, né? Júlio Brandt, que teve em lá os opostos com o Zé Colmeia, ele acabou aí, né, indo a favor do Zé Colmeia em relação a esse assunto, né? Falou que assim como todo vascaíno que quer ajudar o Vasco, né, deveria ter portas abertas lá para poder ajudar, né, acima de qualquer posição política ou pessoal, né? Enfim, todo mundo viu aí, tá vendo o que está acontecendo, e esse aí é um alerta muito grande de que a política suja do Vasco, a guerra suja do Vasco ainda continua, mesmo o futebol ter passado para 777, para um caso para a SAF, né? Continua aí ainda esse bololô todo aí, né, galera? Então, infelizmente, o Zé Colmeia não pode tocar esse projeto. Agora tem poucas coisas também para poder terminar. O grosso ele já fez, né? Agora é só pintar e entregar de fato, né? E bater palma, né? Achar que entregou tudo, né? Mas enfim, vamos lá. Seguindo a notícia, Medel está de volta ao Rio de Janeiro. Provavelmente vai estar à disposição do técnico Ramon Dias. Mas a pergunta que fica é o seguinte: ele ficou mais de 10 dias, quase 10 dias, eu acho, né? Fora do Vasco. Ele volta como? Em quais condições? Vai ser titular? Vai ser reserva? Vai precisar fazer um aprimoramento físico? A gente não sabe, né? Acho que cauteloso aí que o Medel comece no banco até ele recuperar a sua forma física, né? Mas ele já está de volta no Rio, já está à disposição do treinador, já vai iniciar os treinamentos aí para poder enfrentar o Criciúma no sabadão, né, galera?
E quem sentiu dores aí, né, nesse último treinamento aí foi o nosso francês, nosso Dimitri Payet. Sentiu dores aí fortes aí no joelho, não fortes, né, incômodo pouco no joelho, nas dores que ele sentia antigamente eram fortes, né, agora de recuperação quase voltando, ele não sente mais dores tão fortes, mas sentiu dores, né, que é normal, né, e ele ainda segue como dúvida para o jogo contra o Criciúma, não sabe como vai ser, mas Ramon Dias quer contar com ele 100%. Né, e isso é importante para que a gente não perca o Payet pelo resto da temporada, assim como foi Jair e Paulinho. Né? Deus me livre que isso aconteça. Né? Mas Payet vai continuar ainda em observação, não se sabe se ele enfrenta o Criciúma ou não. Vamos estar falando agora de Hugo Moura que foi apresentado no dia de ontem, né, lá no CT Moacir Barbosa. Ele foi entrevistado ali por boa parte do pessoal, né, vários canais ali do Vasco, enfim, todos eles foram lá prestigiar essa apresentação do Hugo Moura, e o Hugo Moura falou que tá ali no Vasco para brigar por títulos. É esse espírito de cara que a gente precisa no Vasco, para espantar logo de vez essa urucubaca, essa má fase que a gente tem aí. Ele falou lá que teve a sua base feita no Flamengo, mas que isso é passado e que ele está pensando no Vasco, e foi um sonho realizado para ele, para estar disputando campeonatos aí, tá com a camisa do Vasco. Para ele é muito gratificante. A gente precisa de cara que entre em campo e deu sangue. O Hugo, que entrou no último jogo, foi bem, deu passe para gol, marcou melhor, povoou um pouco mais o meio campo. Eu acho que é esse tipo de jogador que o Ramon pedia para a diretoria da SAF, né? E isso acabou sendo atendido agora no nome do Hugo Moura, né? Ele tentou outros nomes, o Vasco não conseguiu, né? Mas o Hugo Moura veio e surpreendeu positivamente, assim disse o... Agora, galera, o assunto do momento aí é o Textor, né? John Textor, ele foi lá e falou bastante besteira lá em relação ao Campeonato Brasileiro. Muitas delas podem ser verdades, tá? Apesar, eu falo besteira no sentido de que jogou no ventilador tudo aquilo que ele acha do futebol brasileiro e apresentando algumas provas. Então isso pode ficar feio aí pro futebol brasileiro em relação às apostas. E isso ele pediu, os árbitros pediram paralisação do campeonato e obviamente a CBF negou esse pedido. A CBF não quer que o futebol pare de acontecer aí nesse meio termo enquanto as investigações aconteçam, né? E ele citou o gol do Paulinho lá na Arena do Palmeiras, de qual ele duvidou que poderia ter alguma coisa. Falou até da linha, que a linha tava torta, tava inclinada, e aquilo ficou feio. Eu, sinceramente, naquele gol lá eu já vi que teria alguma coisa errada em relação em anular o gol. Não que eu pensei em aposta, etc. Não, falei exatamente do gol. Porque o Paulinho bateu pro gol aquela bola. Ele não tocou para ninguém. Ele bateu pro gol e o cara deu um impedimento ali que não existiu, né? Não existiu. Mas enfim, John Textor veio, falou o que falou. A CPI tá rolando, liderada pelo Romário, pelo Juca Kfouri, né? Juca Kfouri não, eu esqueci o nome do outro, perdão. Mas é liderada ali pelo Romário e isso está acontecendo. E a CBF se manifestou, né? Falou o seguinte: a CBF não trabalha de forma alguma com a hipótese de paralisar o campeonato, que é íntegro. Não tem como parar uma competição que é limpa e transparente. Se tiver alguma situação nesse sentido, de tentar parar, a CBF vai trabalhar para que a competição continue. Né? Falou ali o Rodrigues ao blog lá que foi entrevistado. E também falou o seguinte: a CBF respeita qualquer posição de associação em respeito à CPI. Parar o campeonato não afeta só um clube, um jogador, movimenta todos os patrocínios aos 4 séries do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, paralisa o país, empregabilidade, logística, viagem, enfim, tudo isso, né, baseados em situações e acusações e relatos que tem substância consistência. Entendo que tem que ser dado a contradição, e se, dizendo isso, esse cara, no caso John Textor, disse que está no papel da CPI levar todos os clubes a serem ouvidos. Falou o dirigente ali da CBF. Então vamos esperar para ver o que pode vir a acontecer nos próximos passos E rapaziada, após essas acusações aí do John Textor,
a CBF se pronunciou, né, mas ainda não respondeu formalmente, né, o que o Textor queria, né. Então o presidente da CBF disse que não vai falar sobre ele, ressaltando que o assunto dele com o dirigente botafoguense está na justiça, né? E a CBF processa o dirigente aí desde o ano passado, quando o empresário falou sobre a corrupção e na confederação. Que existe a corrupção na federação, isso não é novidade para ninguém. Todo mundo já sabe que a CBF é uma das empresas mais corruptas que a gente tem aí no nosso país, né, cara? É a empresa que mais ganha dinheiro sem fazer nada, porque ela não paga árbitro, não dá formação, né? Não paga as premiações, enfim, é uma loucura, né? A CBF, né? Atualmente, recentemente, quer dizer, ela teve o presidente Reginaldo aí suspenso por algum tempo aí, né? Voltou com ele depois, enfim. A gente sabe muito bem como funciona, né, a política no nosso país. Infelizmente a política está aí infiltrada em todos os lugares, principalmente nos bons lugares em relação ao nosso futebol, né? Então não vejo problema, né, assim, de que a CBF vai tentar prejudicar de alguma forma o John Textor, né, mas também não vejo nenhuma mudança em relação à CBF que a gente possa ficar feliz. A gente sabe que a CBF sabe como que ela funciona, né? Então acredito que essa CPI vai mostrar muita coisa pra gente, né? Além dessa acusação, né, do dirigente botafoguense de ter os resultados manipulados, mas outros tipos de corrupções que existem dentro da CBF que a gente conhece, né? A gente não afirma porque não tem prova, né? Mas a gente desconfia muito das coisas que acontecem lá dentro, e não é de hoje, né? Todo mundo sabe que a CBF é muito, muito, muito suja. Teve presidente preso, o escândalo atrás de escândalo, enfim, a gente já sabe como funciona. Mas é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreve, tamo junto, valeu!